Muito bem, incomparável, seja muito bem-vindo a mais uma aula, muito bem-vinda. E nessa aula aqui a gente vai estimular algo em você que é faça mais perguntas. A pergunta, ela sempre vai transferir pressão e vai revelar intenção, tá? Então o que acontece? Com quem é que tu aprendeu a fazer pergunta, Riquiel? Com Jesus. Lá na Bíblia fala várias histórias ali, e uma delas eu conto para vocês, que muitas vezes as pessoas queriam uma afirmação de Jesus para poder bater mais em cima dele, no sentido de, eles iam e perguntavam assim, você é mesmo filho de Deus? E ao invés de Jesus falar sim, ele simplesmente falava, e vocês? O que vocês falam de mim? Então a pergunta ela vai transferir a pressão. Não se atenda à política, mas na época do Bolsonaro ele falava muitas afirmações, tá? Sempre que tu fizer afirmação, se aquilo não acontecer daquele jeito, daquela forma, infelizmente eles vão gravar aquilo ali e vão vir te marretando em cima daquilo ali. Tu falou que ia ser assim, como é que não foi? Porque tu fez uma afirmação. Então, não conclua em atendimentos ou em algum tipo de relacionamento, algum tipo de conflito, pontos finais, exclamações, entende? Sempre termine com um ponto de pergunta. Fazendo boas perguntas, vai ter excelentes respostas e cada resposta vai revelar a intenção. Então, o que acontece? Eu quero que você pense nesse exato momento porque eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Quanto que você ganha hoje em dinheiro? Talvez você poderia fazer duas coisas, tá? Uma delas é me responder, eu ganho 5 mil reais, um exemplo, tá? E a outra é tu ganhar tão pouco que vai ficar envergonhado que não quer nem falar, por exemplo. Mas o fato é que existem trilhas neurais dentro do teu cérebro que tendem a fazer com que você responda, porque foi feita uma pergunta, você quer responder. Só que nesse caso você poderia fazer algo muito simples no sentido de, se eu te responder, o que isso vai mudar na tua vida? Tu entende? Você não respondeu e você transferiu a pressão fazendo uma pergunta de volta para aquela pessoa. Então, essa pessoa ela vai ter que fazer outra pergunta ou ela vai responder. Então, a pergunta ela sempre vai transferir a pressão. Veio alguém que quer descobrir quanto você ganha. E você não quer falar, talvez. E aí você retorna a pergunta dizendo, se eu te falar, o que isso vai edificar na sua vida? Né? Muitas vezes chega uma pessoa, vou dar só um exemplo, né? Que xingou a sua mãe, por exemplo. Digamos que xingaram a minha mãe e tal, falaram algum palavrão ali em relação à minha mãe. Eu posso ficar ofendido com aquilo ali naquele momento. Só que a outra pessoa só está entregando o melhor que ela tem para entregar. Só que tem um detalhe, eu também vou entregar o meu melhor naquele momento. Então, para te dar um ensinamento em relação a fazer perguntas, digamos que a pessoa xingou a minha mãe. Eu posso simplesmente fazer assim, por que tu não pega o telefone e liga para ela e fala isso para ela agora? Então, eu quebro aquele momento, por quê? Porque não existem trilhas neurais para a resposta de uma pergunta como essa. E a pessoa ela vai gerar uma confusão, porque ela não está acostumada a ter que responder algo naquele sentido. Entende? Então, eu quero estimular muito mais você a fazer perguntas ao invés de terminar com pontos de exclamação ou pontos finais. Porque num atendimento que você vai fazer com o cliente, quanto mais perguntas e mais perguntas assertivas você fizer, melhores respostas você vai adquirir dele. E aí sim você vai conseguir trabalhar em cima do formato que a gente atua aqui, que é para defender o trabalho direcionado, inteligente e assertivo. Você só vai conseguir fazer isso aqui se você souber o que esse cliente está procurando, do jeito, da forma, a condição que ele tem, o que ele gosta, mais do que ele gosta, o que ele não gosta. E tudo isso você só vai conseguir descobrir através de perguntas. Através de perguntas, você vai descobrir a intenção das pessoas, você vai conseguir tirar dúvidas dela, dando total clareza e muito mais segurança. Então vai ficar muito mais assertivo. Então, nessa aula, eu preciso que você mude o jeito de você se comunicar e que você comece a fazer muito mais perguntas, tá bom? A gente se vê na próxima aula.